dos meninos adolescentes quando tinha o culto. E eu falei, na hora que a irmã Pâmela falou comigo assim, a irmã Maria na segunda. Eu falei assim, já sei de quem. Não foi a irmã Pâmela, foi assim, ó, papo. Elói de Eunice. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Gente, uma pessoa ser descrito por Paulo é porque merecia mesmo. Fazia por onde? E Paulo testificava de Timóteo. Porque Timóteo era cria de Eunice e Lóide. Só que o instrutor dele, ele se espelhava em quem? Em Paulo. Olha que tremendo. Olha que maravilhoso. E sabe o que é mais gostoso? Que ele elogia também a Lóide, a avó, e elogia também a mãe Eunice. Todas duas, tanto a mãe como a avó, acrescentou na vida de Timóteo princípios cristãos, que é a qual nós precisamos passar adiante aos nossos entes queridos. No caso, quem tem filhos. Eu tenho sobrinhos, eu passo para meus sobrinhos, que eles são meus filhos, né? Então, cada um grandão, mas eu pego e falo que são meus bebês, porque eu aprendi esse negócio de bebês, foi aqui, né, Anápolis. Não se ficava chamando adulto de bebê, não. Aqui que eu aprendi esse negócio de ficar chamando de bebê, né? Aí eu falei, são meus bebês. Tem um que é 2,2 metros de altura, meu bebê. Passamos os princípios. Um exemplo muito lindo na minha vida é minha mãe. Ela passou o ensinamento dela para mim, para os meus irmãos, para nós. E os filhos dela passou para os filhos. Estão todos na casa do Pai. Isso é maravilhoso, isso é bom. E quando Paulo ele escreve essa carta a 2 Timóteo, e ele elogiando, porque quando ele escreveu as cartas para as igrejas, aonde Timóteo estava, ainda tinha crente de verdade. Eles continuavam firmes no mesmo propósito. Ó, irmã Maria, que é isso, crente de verdade? É porque as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando e a gente vai relaxando. Vai deixando as coisas assim, ó. A responsabilidade vai diminuindo. O comprometimento nem se fala. Ah, não está dando certo mesmo, vamos descansar um pouco. E nós não estamos no tempo de descansar, nós estamos no tempo de guerrear, de partir para cima do inimigo mesmo. E ele faz esse elogio, porque Timóteo seguia à risca o ensinamento dele, porque ele tinha um princípio, ele aprendeu com a sua mãe e aprendeu com a sua avó. Olha que privilégio, que papel importantíssimo da mãe e da avó. Porque não é só ser mãe, não é só ser avó. Porque há uma contradição muito grande, porque a mãe fala uma coisa, a avó fala outra. Tem que falar a mesma língua. Se chamar a atenção, se você fizer isso com ele, você vai ver comigo, a criança vai pegando asa. A criança vai ficando mal acostumada. Não tem nada a ver a avó chamar a atenção, não tem nada a ver a mãe chamar a atenção, mas todas as duas têm que falar a mesma língua. Que nós aprendemos nessa noite a falar a mesma língua, a mesma palavra. Sermos persistentes naquilo que queremos, insistirmos. E não é diferente para falar com o Senhor. Não adianta hoje eu orar de um jeito e amanhã eu falar uma língua diferente com Deus. Deus vai falar assim, mas que negócio é esse? Nós temos que estar convictos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Lóide e Eunice foi dessa forma. E eu louvo a Deus, porque ninguém é citado na Bíblia aqui por um acaso. Todos os que ficaram registrados, todos os personagens ativos, não personagens fictícios, todos os personagens ativos citados na Bíblia têm um propósito. Tem um interesse em o Senhor nos ensinar algo, né? Maravilhoso. Mas eu quero, é só a introdução, eu quero falar mesmo de fé. É fé.
Joaninha, eu vim com o Joaninha, Joaninha veio testemunhando. E eu tenho certeza que, se for dar oportunidade aqui, todo mundo tem algo a dizer, que já exerceu a fé. E a fé, ela é um exercício constante. Não é ter fé hoje e depois não ter. Não tem isso. Sabe por quê? Porque a fé não vem de nós. A fé é dom de Deus. É um dom. Então nós temos que buscar esse dom. Buscar e desenvolver esse dom na nossa vida. Então isso é fé. Né? Segundo as Escrituras, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Ela é contrária à dúvida. Ou seja, o impossível ter fé e dúvida. É impossível ao mesmo tempo. Então, ou você tem fé ou você duvida. Eu tenho uma descrença, sabe? Quando a pessoa fala assim, vou fingir que acredito. Quem está fazendo papel de bobo? Vou fingir que acredito nessa história. Vou fingir que isso vai acontecer. Mas através da fé nós provamos para ele. Graças a Deus. Então eu quero, hoje nós vamos estar aprendendo o que é fé natural e o que é a fé salvadora. Tá? Dois tipos de fé. A fé natural e a fé salvadora. Aqui a Eunice tinha, aqui Lloyd tinha, que ensinou para Timóteo a fé salvadora. E a fé natural, ela é todo tipo de fé. A fé natural é a pessoa crer em alguma coisa. Acreditar em alguma coisa. Que aquilo ali vai levar ele a algum lugar. Todos os seres humanos que têm uma crença, ele tem a fé, ele acredita em alguma coisa. Porque se ele não acreditar também, ele não tem impulso para ir para frente. Ele acredita que aquilo ali vai levar ele a um caminho. Não sabe o fim do caminho não, mas acredita que vai levar a um caminho. E presta atenção que a coisa é tão assim, parecidas, sabe, bem assim genérica, mesmo popularmente falando, são tão genéricas que todo mundo acredita que vai a Deus, que vai levar a Deus. Conversa com qualquer pessoa de outras instituições religiosas, crê no Senhor, Ele vai me levar a Deus. Eu creio, eu vou chegar até Jesus. Então ele crê, né? Ele crê em algo. Louvado seja o nome do Senhor. E não crê no Deus único. Não crê só num Deus. Então ele vai crendo. Louvado seja o nome do Senhor. A fé salvadora, por sua vez, não provém do próprio homem. Ela vem de Deus. Porque ela é um dom de Deus. Está lá em Efésios. E é por meio dela que os cristãos acreditam que Jesus é o próprio Deus. Nós acreditamos que Jesus é o próprio Deus. Eu achava interessantíssimo, né? Quando a minha mãe chegava lá na roça, eu estava criança, mas sempre fui uma criança de prestar muita atenção nas coisas. E os meus avós falavam assim, agora você não é minha filha mais, falava com a minha mãe. Você não é minha filha mais porque agora você não acredita em Jesus, no menino Jesus, você não acredita nisso, você acredita em Deus. E minha mãe falava assim, eles são uma pessoa só. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vivemos um Deus trino que é uma pessoa só. Louvado seja o nome do Senhor. E ela tentava explicar para eles, mas eles só foram convencer mesmo que Deus, Jesus, que o Espírito Santo é um só Deus. Quando o meu pai faleceu, porque eles foram ver a união do povo cristão, do povo crente, na verdade, falava crente, né? Do povo crente, que eles foram ver a união. Aí eles foram entender o que é. A partir desse momento, ninguém mais falou nada. Ninguém mais reclamou. Muito pelo contrário, né? Começou a pedir orações.
É assim que Deus trabalha. Tem coisas que não precisa você falar muito, não. É só com o seu testemunho, só com a sua atitude, só com a sua fala, só com o seu olhar. As pessoas vão observando. Porque, olha só, é muito bom eu chegar aqui e me vangloriar. Aí eu sou a irmã Maria, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas não tem nada melhor do que a irmã Marilza chegar perto de outra pessoa e falar: você conhece a irmã Maria? Você já ouviu falar nela? Irmã Maria Vitalino Mineira faz um tutu maravilhoso. É uma bênção. As palavras ficam até esticadas assim, sabe? Uma bênção. É uma graça do Senhor. Gente, tem muito mais efeito do que eu chegar aqui e falar de mim mesmo, me vangloriar. Quando eu falo que coisa maravilhosa de Timóteo ser elogiado por Paulo, às vezes ele nem via que ele era aquilo tudo, mas Paulo, na sua observação, viu o quão importante foi ele na vida de Timóteo. E é tão bom a gente ser importante na vida de alguém, a gente deixa saudade. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já foi importante na vida de alguém. E é preciso que nós voltamos a ser importantes. É preciso que nós voltamos à nossa memória, relembramos que nós somos importantes. Nós temos valor. Nós temos essa necessidade. Que eu preciso tirar um tempo para mim. Eu preciso tirar um momento para mim. Eu preciso, mas preciso mesmo. E aqui nós estamos tirando um momento para nós e assim, tirando um momento maior, que é para o Senhor. Nós estamos doando o nosso tempo para Deus. Quanta gente chegou cansado do trabalho, quanta gente não pôde vir por situações diferenciadas, mas o Senhor tem fortalecido, tem sustentado. Essa é a única capaz, que é a fé única capaz de proporcionar vida eterna no homem. É essa fé que nós sentimos, gente. É essa fé, louvado seja o nome do Senhor, que ela não vem da carne. É uma fé capaz de perdoar. Uma fé capaz de amar. Uma fé capaz de ser solidário. Uma fé que crê no impossível. Uma fé que não tem discussão. Uma fé que... Tem gente que fala assim, a fé a gente não discute não. Porque fé é dom de Deus, fé você sente. Às vezes a minha fé é diferente do outro. Eu creio que aquilo vai acontecer. Outro já fica mais na dúvida, assim, balanceado. Nem lá nem cá, fica em cima do muro. E fé não age com crente em cima do muro. Ou tem fé ou não tem fé. Louvado seja o nome do Senhor. Já testemunhei aqui sobre a fé que esses últimos dias, eu acho que eu nunca na minha vida, desde quando eu aceitei Jesus com 2 anos de idade, eu tinha exercido tanta fé, igual esses últimos dias de junho para cá. Desde que meu irmão teve Covid. Porque eu e a minha irmã Ana Lúcia, minha mãe, não sabia. Teve gente que chamou nós de louco, mas o povo de Deus que faz essas loucuras assim, a gente vê a diferença, né? A gente vê Deus trabalhando. E nós não contamos para minha mãe que ele estava ruim na UTI. E eu falei com Deus, falei, Senhor, eu preciso do meu irmão com vida, porque eu, Senhor, falei com o Senhor que eu só vou falar para minha mãe quando ele estiver entrando no portão da casa dele com vida. E ele saiu muito mal de casa, ruim, a diabetes subiu muito. E ele ficou muito mal. E eu falei, Senhor, vamos confiar no Senhor e orar. E eu, mas Ana Lúcia, pegamos uma jornada de 36 horas de oração. Enquanto o Senhor não me respondeu, eu não parei. Eu falei, Senhor, eu preciso dele com vida. Nós não estamos preparados para perder ele nesse momento. E isso é só com o Senhor agora. O que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. Mas essa ação é do Senhor. E pedir que o Espírito Santo fosse ali naquela UTI. E trabalhasse, porque o sistema nervoso dele ele é muito nervoso. E eu falei, Senhor, eu quero que o Espírito Santo comece a trabalhar na cabeça dele. E vai até os pés.
E os médicos querendo entubar ele. E teve um médico que falou assim, eu falei assim, meu filho, Deus envia pessoas em forma de anjo para nos ajudar. Basta nós estarmos atentos para reconhecer. Aí um dos médicos falou assim, eu sou Lúcio, eu não vou entubar ele não. Todos que entubaram lá, ele foi o número 17. Só ele que saiu com vida. Todos faleceram. Não entubaram. E diz ele que quando foi de madrugada, foi a hora que o Senhor falou comigo. Diz ele que ele sentiu assim aquela luz entrando na mente dele assim, ó, que iluminou ele todinho, que iluminou aquele quarto todinho. Ele vendo os médicos tudinho, ele vendo a glória de Deus naquele quarto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí começou a funcionar, a diabetes desceu de uma vez, o coração começou a funcionar, o pulmão começou a funcionar, os sinais vitais dele começaram a voltar. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento, quando o Senhor falou comigo assim, ele não vai morrer. Ele ainda vai pegar neto no colo. E eu falei, Jesus, mas Senhor, é cada coisa que o Senhor faz comigo. E ele voltou ali ao normal. E dizer que depois que aquela luz iluminou, que chegou aquele varão que ficou do lado dele, dizer que ficava ali 1 ano se precisasse ali, ó, naquela UTI. Dizer que desceu uma paz, uma calmaria, porque as coisas de Deus traz paz. As coisas de Deus, a fé, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz transformação, ela traz mudança de vida. E louvado seja o nome do Senhor, dizer que foi aquela coisa mais gostosa. Aí depois, quando fez 15 dias, ele recebeu alta, e quando ele estava passando o portão da casa dele, aí eu avisei minha irmã, pode contar agora. Eu não estava em casa não, eu estava lá na casa dele para receber ele. A minha mãe levou aquele choque assim e falou assim, não, ele não está em casa não, ele deve ter morrido, porque você está mentindo para mim. Eu, não estou mentindo para a senhora não. E Deus nos deu vitória. Deus nos honrou cumprindo a palavra dele. Então, às vezes, eu tenho essa fé, outro já não tem. Mas não deixa de ser a sua fé com Deus. É o tamanho da sua fé que você tem com Deus. É o tamanho da fé que você vai entrar em ação buscando o Senhor e ela vai agir na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus, Ele tem assim nos surpreendido. Além de dar acesso, a nossa fé ela nos dá acesso à eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. Assim como ela fez com aquele leproso, ela purificou ele. A fé purifica. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia afirma que Jesus viu a fé que aquele homem e seus amigos que carregavam sua cama. Lembra quando o Senhor, aquele paralítico que eles colocaram pelo telhado da casa? É fé. Abrir o telhado da casa e descer com o doente ali, é fé. Eu vou contar um caso para vocês que assim, foi um ato de fé muito grande de uma criança. A Dona Maria, eu conheço ela como Dona Maria Campeiro e o esposo José Campeiro. Lá na roça, ele trabalhava muito longe, né, de casa. E ela começou a sentir mal, muito mal. E o filhinho dela, de 5 anos, falou assim, mamãe, quando eu estou doente, a senhora faz chá para mim. E eu vou fazer um chá para a senhora. Ele saiu, para o quintal afora, e pegou as folhas. Na roça sempre tem uma panela de água fervendo, né? Colocou ali com todo cuidado, levou para ela e ela tomou aquele chá. E botou, foi um pedacinho de rapadura, assim, porque não tinha açúcar. E levou o chá, a mãe dele tomou, Dona Maria tomou. Ela ainda é viva ainda. Tomou aquele chá e diz ela que começou a sentir bem. Começou a melhorar, mas ficou encucada. O que o filho dela tinha pegado, né? Mas ela tomou e acreditou e falou assim, é o único remédio, meu Deus, que eu tenho aqui. Ela é uma serva do Senhor. E o que aconteceu? Ela ficou curada daquele mal que ela estava sentindo. Assim que ela terminou assim, viu que estava bem, falou para ele assim, agora você vai me levar onde que você pegou essa folha. Porque ele não mostrou que folha que era também não. Só levou o chá pronto, igual eles faziam com a gente criança, né? Ele pegou pela mão dela e foi levando ela e falou assim,
Ô mamãe, eu vou mostrar para a senhora. Sabe onde que ele levou ela? No cafezal. Ele tinha pegado folha de café. E Deus cuidou dela. Isso é fé. É o exercício da fé. Tem gente que fala assim, mas você vai beber uma simples água. É a sua fé que vai fazer aquela água se transformar. Jesus, através da fé, transformou a água em vinho. Eu falo que eu sinto maravilhada e eu tenho assim uma fé na água. Sabe por quê? A primeira transformação de água em sangue foi aonde? No Egito. Deus assim bradou a voz dele no Egito. Ele transformou as águas em sangue. Ali a gente vê. Então, quando há sangue, sempre há morte para um, por outro viver. Para que nós vivêssemos em Cristo, foi preciso o quê? Jesus derramar sangue por nós, nos fortalecer. Louvado seja o nome de Jesus. Então, é essa fé que move paralítico. Essa fé que cura. Essa fé que nos tira da paralisia espiritual. O que é paralisia espiritual, irmã Maria? Você está aleijado no pensamento, você não busca Deus. Você só reclama, estacionou. Está igual um Fusca velho. Tem muitos Fusquinhos aí que dá de pau nesses carros novos, mas estacionou. Quando a gente começa a buscar, a gente começa a se sentir forte. E a gente pode até buscar sozinho. Mas se a gente não tiver dessa forma aqui, nós precisamos. Nós somos seres humanos. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos cultuar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos estar na casa do Senhor. Nós precisamos vir para a casa do Pai. Nós precisamos estar junto com outras mulheres para a gente ver que não é só a gente que passa a luta. Para a gente ver, a gente não é uma fortaleza a vida inteira. A todo momento. Tem momento que a gente precisa de um ombro amigo. De confiança. É preciso voltar àquela credibilidade, aquela confiança que nós tínhamos antes. Que a gente podia sentar, conversar e a conversa ficava ali. É difícil. Mas não é impossível. Você tem aquela confiança. Olha, eu vou conversar, eu vou entender com fulano, porque eu sei que é uma pessoa de fé, vai me orientar, vai acrescentar na minha vida. Nós precisamos ser esse tipo de mulher. Nós precisamos ser uma Lloyd da vida, ser uma Eunice da vida. Quantos filhos hoje perdeu a confiança de confiar nos pais, de confiar nas mães, de confiar nos avós? Perderam. Ser crente igual minha mãe? Ser crente igual meu pai? Perder a confiança. Irmã Maria, está sendo muito duro, isso é realidade. É fato, a gente vê isso acontecer direto. A gente vê assim no dia a dia. E a gente está vendo tantos jovens no mundo, tantos filhos de crente fora da igreja, por causa disso. É por causa da convivência. É um tal de falar assim, no mesmo teto que eu tiver, você não pode, você não cabe nós dois aqui. Não cabe nós dois. Ô, gente, antigamente cabia 12, cabia 15. A irmã Ana Miranda teve 24 filhos, são todos vivos, cabia 24. E hoje, se tem 1, 2 filhos, não cabe debaixo do mesmo teto. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Exercer a fé do primeiro amor, buscar o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Jairo, dirigente da sinagoga, ele demonstrou uma fé maior. Porque ele falou assim, Jesus, não precisa de tu ir lá não. Só a tua palavra basta. Oh, aleluia! Glória a Deus! Só a tua palavra basta. Hoje nós encontramos, nós reunimos. Deus usa os vasos, as pessoas depois vão fazer panelinha para ficar discutindo o que falou, se vai cumprir ou não. Se você tiver fé, vai cumprir. Agora, se você não tiver fé, não vai cumprir, não. Porque uma vez o profeta entregou, é problema dele com Deus. Se você acreditou,
Se você crê, o Senhor faz as coisas acontecer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje você tem que estar filmando. Não, tem que filmar aqui, tem que ter prova. Para ver se vai cumprir. Ah, gente, Tomé. Olha aqui os cravos. Nas minhas mãos. Sabe por que as coisas aconteciam muito no início do Evangelho? Porque a fé era incondicional. Você não impunha condições para você ter fé. Hoje, se você fizer isso, vai acontecer isso. Não, você cria no Senhor, tinha fé ou não tinha? Como diz a minha linguagem, ou vai ou racha. Então, Jairo, assim, um exemplo maravilhoso, né? Que aquela menina já padecida, e ela ressuscitar. Foi um ressuscitamento do Senhor ali, um milagre do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Ele creu sem duvidar, ele creu no milagre. Finalmente, a Bíblia denuncia que Jesus se entristecia com a falta de fé das pessoas, inclusive de seus discípulos, pois sem fé é impossível agradar a Deus. O livro de Marcos relata que, certa feita, um homem se aproximou de Jesus, clamando misericórdia, pois seu filho estava possuído por espíritos malignos. Os discípulos, ao mesmo tempo que eles criam assim veemente, eles duvidavam, porque eles pensavam que estavam importunando Jesus. E Jesus estava ali para isso. Ele veio fazer os feitos dele na terra para que fosse anunciado depois do que ele tinha feito. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus repreendeu o demônio e o menino ficou curado. É na autoridade, é na fé. Então a fé te dá autoridade. Ela te capacita. Gente, a fé ela é completa. Em todos os sentidos que você possa imaginar. Ela te capacita, ela te dá autoridade. Você exerce a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. E é tremendo, é muito forte. E eu tive que exercer a fé também de novo, no mês de agosto. Porque minha mãe, a crise de ansiedade foi muito forte por causa do meu irmão. E ela perdeu a fala. Vocês não sabiam, estão sabendo agora. Ela perdeu a fala, ela perdeu o movimento dos braços, das mãos, das pernas. Ela perdeu o apetite, ela não comia. Agora que ela está começando a comer, né? E a gente lutando, eu lutando, mas a Ana Lúcia nós ficamos assim uns 40 dias sem dormir. E Deus nos fortalecendo e a Ana Lúcia trabalhando. E eu falei, Jesus, tem misericórdia. Como foi dia 9 de agosto, eu trouxe ela para a UPA. A doutora falou assim, não, ela não pode ficar aqui. Eu falei assim, eu nem quero que fique. Vamos voltar com ela para casa. E Deus, assim, tem nos fortalecido ali, tem nos sustentado, tem nos dado vitória. E eu falei, Jesus, e aquilo foi tão forte, porque teve um certo dia que eu levantei para levá-la no banheiro de madrugada, e ela virou e falou assim, que cachorra é essa? Eu falei assim, olha, mas a cachorrinha é assim? Ela começou a estranhar. Eu levantava de manhã, ela falava assim, quem é você? Isso mexeu tanto comigo, que eu tive que procurar tratamento. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. E falei, Senhor, agora eu vou orar. E falei com o Senhor, se é tempo do Senhor levar, se é tempo dela descansar, que o Senhor recolhe, então, sem mais problemas, sem mais complicações. E se a gente está segurando, que o Senhor perdoa, que a gente ama. E Deus é tão maravilhoso, o Senhor falou comigo assim, ó, ainda não. Meu coração tranquilizou, ficou leve. E eu falei, então vou ficar em paz com Deus. E ela já vai evoluindo, graças a Deus. A fisioterapeuta está fazendo a fisioterapia. Amanhã é dia, até cansa, fica cansado, mas está fazendo, né? Deus iluminou a enfermeira para estar fazendo a aplicação nela
complexo de vitamina no sangue, com soro, e assim, tudo através de quê? Eu falo mesmo, as clientes da minha irmã são são firmes nas nossas orações, porque elas têm nos abençoado. Porque elas têm nos abençoado, elas chegam ali, elas abençoam. Então, entrou ali, está debaixo das nossas orações, está sendo protegido. Não quer dizer que as irmãs não estão sempre nas nossas orações. Mas por quê? Porque são fontes, são pessoas que Deus está usando para nos abençoar. E Deus tem nos surpreendido, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos mantido de pé. Foi a cliente dela que me levou no médico, foi a cliente dela que está fazendo as aplicações. Aí a outra cliente, não, nós vamos indicar uma fisioterapeuta, que levou a fisioterapeuta e Deus está abençoando. Mas sabe o que é isso também? É porque nós estamos cobertos de oração. Tenho certeza que vocês estão orando por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então a fé, ela completa a nossa vida. Ela nos ajuda. Quando Jesus, aqui ó, lá em Marcos, Jesus, os discípulos estavam ali, a tempestade, aquele movimento grande. E o Senhor chega e acalma mar, acalma vento. Quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Quantas tempestades da vida o Senhor nos abençoa. O problema é que a gente pensa, não vou conseguir resolver isso. Não tem solução. Isso aí é impossível. Mas sabe o que é maravilhoso? Porque o Senhor, as coisas que é impossível, o Senhor torna possível para nós. As coisas que é improvável, o Senhor torna provável para nós. Isso é que é importante, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ali, ó, dormindo tranquilo, e os discípulos tudo desesperados. Muitas das vezes a gente não sabe quem está no nosso barco, irmãs. É preciso a gente saber quem está no nosso barco. Às vezes a gente fica desesperado, é o nosso lado humano, gritando. Tentando impedir. E a gente fica ali, ó. Então, Jesus no barco acalma a tempestade, louvado seja o nome do Senhor. Não basta que Jesus esteja no barco, é necessário ter fé e acreditar que Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele tem o poder. A tempestade está lá na sua casa, o Senhor tem o poder. Você está aqui, não fique preocupado com o que está acontecendo lá não. Deus está lá, o Espírito Santo está lá, está visitando o seu lar. O Espírito Santo está visitando seu esposo, seus filhos, sua família. Ai, irmã, mas hoje segunda-feira, eu amanheci hoje assim. Meu esposo não me olhou com cara boa. Tá quente também, tá fazendo calor, gente. Deixa ele na mão do Senhor. Deixa o filho na mão do Senhor. Deixa Deus trabalhar. Louvado seja o nome de Jesus. Ai, irmã Maria, é fácil você falar e você não tem filho? Eu tenho um monte de filhos. Eu tenho filhos na fé. Eu preciso estar intercedendo por eles. Eu preciso estar buscando. Eu preciso estar dando força quando alguém me liga. Quando alguém pede alguma coisa. E assim foi, pois, o propósito de Jesus. Ele assegurou, tua fé te curou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus condicionou o milagre à fé das pessoas. Gente, todos os exemplos, eu vou resumir. Todos os exemplos que nós vemos na Bíblia de milagres, o Senhor trabalhou com muitos milagres. Milagres que ele usava as coisas naturais, né? Muita coisa. Não ficou caçando muita assim, show pirotécnico, não. Ele usou tudo natural. Presta atenção. Ele usou a água para transformar em vinho, nas bodas lá de Canaã da Galileia. Né? Ele cuspiu, fez o barrinho. Então foi tudo natural. Os peixes, a multiplicação dos peixes, os peixes no mar, tudo da natureza. Aí o que acontece? A passagem dele pela terra foi de milagres. Mas todo milagre, presta atenção, todo milagre foi baseado na fé de quem precisava do milagre. Então, como que nós vamos receber o nosso milagre se nós não crermos nele? A nossa fé, essa fé salvadora, é essa fé que nos impulsiona, que nos faz desistir, que nós cremos incondicionalmente que algo vai acontecer. Não importa o dia, não importa a hora, algo vai acontecer. Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a situação. Louvado seja o nome de Jesus.
Nós estamos orando, nós estamos buscando para que o Senhor confirme a palavra dele sobre as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo aconteceu com a mulher cananeia, né? Louvado seja o nome de Jesus. Ela se humilhou aos pés de Jesus. E ele perguntou, ele disse, seja feita a tua vontade, conforme o desejo do seu coração, conforme a fé dela. Tem gente que às vezes a fé dele move ele a fazer uma coisa pequenininha, mas outros já fazem uma coisa grandiosa, isso é Deus. Porque também nós não somos iguais. Nós somos diferenciados, nós somos diferentes. Já pensou se todo mundo almejasse a mesma coisa? Se todo mundo tivesse a mesma fé? O mundo estava cheio de cópia. Estava cheio de clone. É uma coisa assim que é minuciosa, é muito detalhe nas coisas de Deus. Então é preciso a gente procurar entender. Teve um dia que eu estava recebendo a bênção apostólica aqui na igreja, que o pastor Dima estava ministrando. Aí uma pessoa que estava perto de mim falou assim, vou tomar essa bênção de você. Aí eu falei assim, não vai de jeito nenhum. Mas por que você não vai? Sabe por quê? Porque a bênção é minha específica, a sua é sua. A minha específica. Cada um de vocês que estão aqui tem uma bênção especial diante de Deus. E hoje eu vim aqui hoje, como ministra da palavra, como mulher de Deus, como mulher que Deus escolheu na terra, que Deus chamou, que Deus tirou do ventre da minha mãe, que Deus selecionou. Eu com 7 meses, eu já nasci, não consegui ficar lá mais dentro lá da barriga dela, já nasci. E o Senhor me escolheu, me chamou para estar ministrando a bênção. Para a gente estar fazendo o exercício da fé. Fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Jesus não faz milagre sozinho. Para o milagre acontecer na nossa vida, é preciso que nós damos o primeiro passo diante do Senhor. Eu falei que eu estou muito assim, não é que eu estou negligente. Eu estou assim, eu estou em dívida com a irmã Valdivina, na tarde da bênção. Eu estou em dívida com a visita da irmã Meire.